Até que enfim uma grandiosa notícia em favor do jornalista Sérgio Tavares de Portugal e da população brasileira de bem que está sendo perseguida por causa dessa tirania. E olha só, vocês precisam saber o que está em andamento, Gilmar Mendes versus evangélicos. E também nós vamos falar do presidente Bolsonaro e Lira, o que está em andamento é... E tem mais! Michele Bolsonaro receberá o título de cidadã honorária de São Paulo. E muito mais, patriotas. Fiquem comigo até o final. Eu estou trazendo para vocês várias informações que acabaram de sair lá da Praça dos Três Poderes. Peço a todos que curtam, comentem, compartilhem esse vídeo ao máximo para ter relevância no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva por gentileza. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro receberá o título de cidadã honorária da cidade de São Paulo. A condecoração está marcada para o dia 25 de março, no Teatro Municipal do centro da capital paulista. Aí sim, essa mulher é uma mulher de exemplo para a nação brasileira, diferente daqueles que estão lá no poder, né? Ela merece receber medalhas, viu? Igual aquele MST lá, que eles estão querendo homenagear eles lá na Câmara do Rio Grande do Norte. Aí não, gente, aí não. Aí eles passaram de todos os limites. O MST não deixou nenhum tipo de legado para a população brasileira de bem. Pelo contrário, só o caos, só o caos. Agora a Michele Bolsonaro não. A Michele Bolsonaro, quando ela estava com o presidente Bolsonaro no poder, ela trabalhou e ela deu duro. Tá? Ela economizou o máximo possível do dinheiro dos cofres públicos. Ela não teve aquela regalia, né, que essa Janja está fazendo aí, não com dinheiro dos cofres públicos, juntamente com Lula, não. Ficava viajando para cima e para baixo, gastando milhões e milhões de reais, como a Janja gastou juntamente com Lula. Ela não. Ela teve uma vida simples, uma vida digna. Ela se preocupou com as pessoas mais humildes. Ela se preocupou, né, com a população brasileira de bem. E ela só fez o bem, tá? Então aí, ó, meus aplausos para Michele Bolsonaro, e ela tem que ganhar não é uma nem duas medalhas não, é milhares de medalhas. Se vocês concordam, deixa aí nos comentários. Vereador protocola pedido de CPI que mira padre Júlio Lancelotti. Rubinho Nunes agora busca apoio para conseguir votos necessários que permitam instalação do colegiado. Gente, o que está acontecendo no Brasil é que desde 1964 eles se infiltraram em todas as áreas que vocês possam imaginar. Até nas igrejas. Até nas igrejas. Tem uma minoria de pastores e padres, mas tem que se diz evangélicos, né, que se dizem padres, que se dizem pastor. Mas na verdade, meu irmão, não tem nada. Eles estão ali ó, só para confundir a mente, né, dos servos do Senhor Jesus Cristo. Mas só que a máscara tá caindo. Não vou muito longe, não. Vocês viram aquele homem lá que se diz pastor lá, né? Virou as costas para os bolsonaristas, ele até concorreu às eleições para o cargo de deputado no partido PL, mas não foi eleito. E agora ele virou as costas para os bolsonaristas e foi tirar foto lá com o ministro do Lula, o Pimenta. Ah, rapaz, não deu outra. As redes sociais dele lá tá derretendo. Só lá no Instagram lá, ele já perdeu mais de 17 mil. De ontem para hoje, né? Agora deve ser mais, deve ter passado da casa dos 20 mil. E ainda porque todo mundo ainda não tá sabendo o que aconteceu, né? Uai, o cara, né, fala que é pastor, né, que está aí do lado da ala conservadora, e aí concorre às eleições para deputado, ainda bem que não ganhou, ainda bem que não ganhou. E aí depois vira as costas para os bolsonaristas, para os patriotas conservadores, e vai apoiar o governo do Lula. Vocês acham que pastor que é pastor mesmo vai apoiar Lula? Não, deixa aí nos comentários. Vocês acham que padre que é padre mesmo vai apoiar Lula? Vai apoiar esses comunistas? Que o amigo do Lula é lá daquela Nicarágua lá, que persegue lá evangélicos, cristãos, padres, católicos? Nós temos o Maduro que é amigo do Lula. Diga quem tu amas, eu digo quem tu é. Ah, para com isso. Pastor e padre que verdadeiramente segue os mandamentos de Deus, não vai apoiar o governo do Lula nem aqui, nem na China, meu irmão, nem com a vaca tussa, viu? E esse aqui tá na mira da justiça. Esperamos que a justiça seja feita, viu? O mais rápido possível. Frente Evangélica repudia a fala de Mendes sobre narcomilícia. Os parlamentares entendem que a afirmação do ministro difama a instituição da Igreja Cristã Evangélica. Ele passou de todos os limites. A Frente Parlamentar Evangélica emitiu uma nota de repúdio contra a fala do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, STF, que afirmou existir uma narcomilícia evangélica que atua no Rio de Janeiro. Tem cabimento uma coisa dessa? De acordo com o decano, o ministro Luiz Roberto Barroso teve uma reunião técnica sobre o assunto, em que foi revelado que há um acordo entre narcotraficantes, milicianos, pertencentes ou integrados a uma rede evangélica. A bancada evangélica entende que a declaração difama a Igreja Evangélica do país, entidade esta que presta relevante serviço religioso para cerca de 70 milhões de brasileiros. Tal afirmação, mesmo que dirigida a um Estado da Federação, além de difamar a instituição da Igreja Cristã Evangélica, sugere a incriminação e desvalorização do relevante serviço religioso prestado por cerca de 70 milhões de brasileiros em todo o território nacional, diz parte da nota. E acrescenta:
Cumpre ressaltar que a trajetória das igrejas evangélicas no Brasil, pautada na disseminação do Evangelho de Cristo, sem concessões e no auxílio aos mais necessitados em qualquer localidade, tem causado desconforto naqueles que negligenciam a verdade, a essência do papel dos cristãos. Então tá aí, gente. A matéria continua, eu vou trazer um resumo para vocês. Lembrando, gente, que se não fossem os evangélicos, se não fossem os católicos hoje, o Brasil era para estar pior. A violência era para estar pior. Porque se hoje a violência no Brasil não está pior, é por causa dos pastores, primeiramente por causa de Deus. E através de Deus, usando esses servos, né, como pastores e padres, as mães com seus filhos levam eles desde pequeno para as igrejas e ali eles aprendem como se comportar, né, perante a sociedade, praticar o bem, fazer o bem. Eu mesmo tenho como, por exemplo, aqui, ó, a minha família. Não teve nenhuma pessoa de alta periculosidade que praticou crimes hediondos. Por quê isso não aconteceu na minha família? Porque minha mãe era evangélica. Infelizmente, Deus já levou ela. E ela, desde quando nós era pequeno, ela levava nós para a igreja. Eu e minhas irmãs. Então, nós nascemos, pode bem dizer praticamente, dentro da igreja. E sempre nós fizemos coisas boas. Estudamos, aprendemos profissões, né? E sempre nós tentamos fazer o bem. Agora, você pega aquelas pessoas, aquelas famílias que não tem Deus no coração, né, que não tem uma religião. Nossa, aí vira bagunça, rapaz, vira bagunça. Então, o que o ministro Gilmar Mendes disse é grave, gravíssimo, viu? Primeiramente, um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele só pode falar nos autos, meu irmão. Ele só pode falar nos autos. Virou um tal de uma politicagem no Brasil, virou uma bagunça geral. Vocês verem ministros lá da Suprema Corte dos Estados Unidos falarem dessa forma como o ministro Gilmar Mendes falou, sem provas, acusar as pessoas. O Supremo Tribunal Federal é para dar exemplo, moço. Tudo que acontece no Supremo Tribunal Federal tem que ser com provas contundentes. Eles é a última instância. Os guardiões da Constituição, né? Assim diz, né? Na fala. Porque na prática é só na causa, viu, meu irmão? Só na causa, viu? Pelo amor de Deus. Vai passar vergonha na população brasileira de bem, viu? Uma vergonha. Vergonha. Bolsonaro e Lira conversam em jantar sobre Lula e Câmara. Políticos falaram sobre a sucessão de Lira e as eleições presidenciais de 2026. Em jantar na última terça-feira 12, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, PL, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PP, Alagoas, conversaram sobre a disputa pela chefia da Casa Legislativa. As informações são da colunista do Igor Gadella, do portal Metrópolis. Gente, a coisa é séria, seríssima mesmo. Em breve, o Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e o Pacheco, presidente do Senado, vão largar os seus cargos e serão substituídos por outras pessoas. Esperamos que essas outras pessoas sejam alinhadas, como foi alinhado, né, o Nicolas Ferreira e aquela outra deputada que é conservadora, que assumiram, né, aqueles dois cargos na CCJ, um de presidente da Câmara da CCJ e o Nicolas, presidente, né, da Educação. Porque se essas duas cadeiras caírem em mãos erradas, como caiu no tempo do Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, meu Deus do céu. Porque nós sabemos, o Lira e o Pacheco não estão fazendo nada, mas é menos pior do que Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, porque dois caboclinhos que deram trabalho, né? Eles tinham até um túnel, vocês lembram que eles criaram até um túnel por debaixo ali da Praça dos Três Poderes? Os dois, na época? Pois é. Então, e o Lira que se atipa, viu, meu filho? Ele tem que fazer alguma coisa agora, viu? Porque mesmo fazendo, meu irmão, ele tem risco de procurar outra profissão, porque essa de política para ele, meu irmão, tá no fio da navalha, viu? Não só dele, como o Pacheco também, viu, Pacheco? É, Pacheco. Você que tá querendo concorrer a algum cargo lá em Minas Gerais, meu filho, você não regaça as mangas não e não aprova esses projetos que tem que aprovar não, viu? Para agradar a população brasileira de bem não, viu? Porque senão vocês não tem vez não, viu? Não tem vez mesmo. Até que enfim uma grandiosa notícia. Veja o que está em andamento. Lá no Parlamento, Senado deve ouvir a Polícia Federal por deter jornalista português em São Paulo. Sérgio Tavares veio ao Brasil cobrir ato a favor de Jair Bolsonaro, mas passou horas detido no aeroporto. O Senado deve ouvir na próxima terça-feira, 19, o diretor da Polícia Administrativa da Polícia Federal, Rodrigo de Melo Teixeira, que prestará informações sobre a retenção do jornalista português Sérgio Tavares no aeroporto de Guarulhos, SP, no dia 25 de fevereiro. A audiência pública será realizada pela Comissão de Segurança Pública, CSP. No evento, Teixeira representará o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues. Em fevereiro deste ano, o jornalista português desembarcou no Brasil para cobrir a manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, na Avenida Paulista. Porém, no aeroporto, foi retido pela Polícia Federal para prestação de informações em vídeo postado nas redes sociais. Tavares disse que teve o passaporte apreendido e estava detido no aeroporto, enquanto os demais passageiros tinham passado.
Depois disso, Tavares relatou que foi encaminhado para uma delegacia, onde, na sequência, teria acionado um advogado e afirmou que a embaixada portuguesa contatou a Polícia Federal. Ele também foi interrogado sobre as suas declarações, mas manteve silêncio por orientação da defesa. No final, o jornalista foi liberado e seu passaporte devolvido. A audiência pública atende um requerimento do senador Eduardo Girão, novo CE, para o parlamentar. A convocação do diretor-geral da Polícia Federal é para prestar informações no sentido de aclarar os motivos que levaram o agrupamento da Polícia Federal do aeroporto de Guarulhos a fazer a retenção do referido cidadão português, explicou. Gente, isso aqui é sério, sério, gravíssimo, gravíssimo. Só lembrando vocês que o diretor da Polícia Federal, tá? Quem indicou ele foi Lula, ele é comunista socialista. Aí eu não preciso nem dizer para vocês, né? Quem indicou ele não foi o ministro da Justiça, né, Flávio Dino, que era o então ministro da Justiça, tá? Então, agora eles vão querer esclarecimento, vai ter que dar justificativa, né? Não, se existe justificativa, né? Se existe. Normalmente, num país de Estado Democrático de Direito, moço, para com isso. Onde um jornalista vai cobrir uma manifestação pacífica ordeira, ser interrogado, né? Ser preso, porque ele foi preso. Querendo ou não querendo, ele ficou detido, né? Pela Polícia Federal. O seu passaporte foi apreendido durante 4 horas. A Embaixada de Portugal teve que ligar para a Polícia Federal, né? Pedindo explicações. O advogado foi acionado. Tá? Ele teve que se manter em silêncio, porque qualquer fala desse jornalista perante a Polícia Federal, ele poderia ser preso. Deu para vocês entenderem que situação que o povo estrangeiro está vivendo no Brasil? Não estou falando nem os brasileiros, porque os brasileiros já sabem o que nós estamos vivendo. O problema é os jornalistas internacionais. Então, se não for da ala comunista socialista, meu irmão, poderá ver o sol nascer quadrado. Passou de todos os limites. Esperamos que essa lei venha o mais rápido dos Estados Unidos e que a justiça norte-americana possa fazer, né, justiça como manda, né, a Constituição lá dos Estados Unidos, porque a do Brasil já foram vilipendiadas, já passaram por cima. Só resta a dos Estados Unidos.